Paz do Senhor, meus amados, tudo bem, queridos? Vamos ler um versículozinho aqui para a nossa meditação. É João 21:15. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Oh, glória a Deus, meus amados. Aqui, né, eu li só um textozinho. Porque assim, a gente lê um texto, mas tem um contexto. O texto é só uma palhinha. E o contexto é a história na íntegra, não é? Então, na história na íntegra, glória a Deus, o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Outra vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Pedro já estava triste. Já estava triste, cabisbaixo, conturbado. E ele respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí ele disse: Toma conta das minhas ovelhas, ou seja, meus cordeirinhos, né? O que é que eu quero trazer para nós, amados? Porque aqui a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra, ela é uma espada de dois gumes. Tá certo? Eu sempre digo que cantar é muito fácil, né? Cantar. Porque cantar, você pega aquele hinozinho decorado e você ensaia direitinho, entra no ritmo e você canta. Mas eu digo que pregar é muito difícil. Por quê? Porque pregar, meus amados, ali você vai trazer de Deus uma palavra para a igreja. E nós somos a igreja do Senhor, não é? Veja bem, então aí você não vai chegar. Aqui não tem a pessoa intelectual, não tem a pessoa sábio, aqui não tem um teólogo. Não, Jesus não liga para nada disso. Jesus liga para aquele que tem um temor de Deus, que é quebrantado, que busca a mensagem ungida pelo Espírito Santo, não é? Então aí quando a gente abre a boca, o Senhor diz para nós: abre bem a tua boca, que eu vou te encher. Encher da graça, encher do poder, encher do conhecimento, né? A gente encontra na Bíblia duas classes de pessoas, as quais o Senhor usou poderosamente, né? Usou a classe de menos conhecimentos, que eles eram indoutos, não é? E o Senhor usou a classe dos poliglotas, né? Porque Pedro e João, ele não tinham muito conhecimento. Eles eram pescadores, não é? Mas mesmo eles sendo pescadores, um dia o Senhor usou eles poderosamente e deixou os homens letrados boquiabertos, não é? Glória a Deus, porque eles entraram na igreja para orar. Quando eles entraram para orar, glória ao nome de Jesus, tinha um coxo na porta da igreja pedindo esmola. E disse para Pedro e João: dá-me uma esmola. E Pedro disse: olha para nós, olha, olha. Aquele coxo olhou esperançoso, esperando receber uma moedinha, um dinheirinho, né? E Pedro disse para ele: nós não temos nem ouro nem prata. Ele quer dizer: eu não tenho nenhuma moeda, eu não tenho nada. Mas eu tenho algo mais valioso do que ouro, do que prata, do que moeda. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Meus amados, e aquele coxo se levantou e criou um tumulto na multidão, queria adorar Pedro, queria adorar João, pensava em João, teve que colocar no lugar, que não foi ele que fez o milagre nem nada, e por conta daquele milagre, os dois foram levados ao tribunal. Mas a palavra de Deus diz assim: se alguém sofrer pela palavra, não é fazendo coisa errada, né? Coisa errada vai pagar o processo pela justiça porque fez coisa errada. A Bíblia diz pela palavra, né? O Senhor diz: não te preocupa, porque na hora eu vou colocar
as palavras na tua boca. Meus amados, eu sempre aviso que eu tenho assim tireoide, quando eu começo a falar, aí a gargantinha fica seca. Se eu não hidratar, daqui a pouco eu tô tossindo, tá certo? Um segundinho só, viu, meus amados? Ô, glória a Deus, porque eu, quando eu começo a pregar, eu gosto de concluir, não é? Porque ou você escolhe uma palhinha e você conclui. E se você escolher um texto, porque aqui é a direção do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Aí você tem que concluir o pensamento, né, amados? Veja bem, e aí eles foram, pregaram a palavra e Deus encheu ele do poder. Aquele coxo se levantou, houve milagre, prodígio, maravilha, glória a Deus. E os judeus, ele tinha um tribunal. Esse tribunal era o lugar onde julgava as causas, que não estava de acordo com a lei deles, né? Não estava de acordo com a lei deles. Aí esse tribunal, ele era composto por 71 homens. E não era qualquer homem, não. Era homem letrados, homem intelectuais, né? Teólogo, não é bacharelado. Eita Jesus! Imagina, você no tribunal por amor a Cristo, por amor à palavra. Não fez nada de errado, só está fazendo o que Deus está mandando, né, meus amados? Glória a Deus. Então levaram ele ao tribunal. 71 homens, né? Aí ele arrodeado daqueles 71, aquele tribunal de pedra todo esculpido e aqueles dois homenzinhos indoutos no meio, para explicar o que foi que ele fez, que aquele coxo se levantou. Oh, glória a Deus, meus amados, quando aqueles homens estavam ali no tribunal, no meio de 71 homens, letrado, poliglota, bacharelado, teólogo, não é? E ele disse para aqueles dois homens tão simples, sem cultura, sem conhecimento, inclusive para debater. Porque quando a gente tem conhecimento de causa, a gente debate com segurança. E quando não tem, a pessoa já vai inseguro. Porque sabe que o outro é sabidão no conhecimento e a pessoa tem menos. Mas, para Deus, tem sabidão não, viu? Porque Jesus conhece tudo. Então, quando colocaram aqueles dois homens no sinédrio, arrodeado de 71 homens, não é? Aí perguntaram a ele, com que poder? Ou em nome de quem tu fizeste isso? Aí o Espírito veio, pá, encheu Pedro. Ó, se o Espírito encheu Pedro, não vai dar coisa boa para ele. O Espírito foi, pá, encheu Pedro. Usou a boca de Pedro com autoridade, com ousadia, não é? Porque aquele tribunal, meus amados, ele era composto pelas pessoas que eram judeus. E Jesus veio para os judeus. E foram os judeus que crucificaram a Jesus. Não é? Então, veja bem, a gente é assim, a gente é fraquinho, pum pode. Daqui a pouco, quando o poder desce, oh, glória a Deus, eu tenho uma experiência muito pessoal com Deus, né? Eu prego na igreja, amados. Quando, às vezes, eu digo, Jesus, eu quero sentir que tu desceu. Porque eu quero me sentir maior que todo mundo. Agora, eu digo isso a poucas pessoas, né, amados? Que esse maior não é se exaltar, não é querer ser melhor. É saber se Deus desceu, não tem para ninguém, né? Ali você pode abrir a boca que não tem letrado, não tem teólogo, não tem nada. O grandão é Deus. E isso tem acontecido na minha vida, eu tenho ficado maravilhosa. Eu costumo dizer, Jesus desceu na casa, né, amado? E ali colocaram aqueles dois homens indoutos, sem cultura, sem conhecimento, né? Tem gente que é assim, que tem um conhecimento e ele começa a menosprezar aquela pessoa que não tem conhecimento. Não é? Tem pessoas que é assim, que usa aquilo só para se amostrar, para se exibir. Isso aí, Deus não está nesse negócio não, meus amados. A gente tem que usar aquilo para a glória de Deus, não é? E colocar aqueles dois homens ali no meio de 71 homens, no tribunal, bacharelado, teólogo, tal, e tudinho era judeu. E aí, eles perguntaram a Pedro e João, com que poder, ou em nome de quem tu fizeste isso? O Espírito desceu, encheu Pedro. Pedro ficou ousado, corajoso, destemido, intrépido.
né, ousadia, e disse para ele, foi em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês entregaram, crucificaram, vocês escolheram Barrabás e não escolheu Jesus. Foi em nome dele que esse homem se levantou, né? Aí que quando ele gozou, porque quando o Espírito desce e reveste, aí já não é a gente, né, amado? Aí a gente fica afoito, né, para a glória de Deus, né? A pessoa sozinha é uma coisa, e Deus dentro da gente, quem é o maioral? Deus. E Deus desceu, eles ficaram afoitos, ousados, intrépidos. E ele disse, olhe, esse milagre aconteceu, foi em nome de Jesus, o Nazareno. Aqueles que você rejeitaram, entregaram, cuspiram no rosto, fizeram isso, aquilo outro, tudinho. Vocês escolheram Barrabás, não escolheu Jesus. Foi no nome dele que eu usei e ele operou milagre e maravilha, não é? Porque nós viemos dar continuidade à obra de Deus. Aí um disseram para o outro, como é que pode? Como é que pode um homem desse, sem cultura, sem conhecimento, falar essas coisas, né? Glória a Deus, oh glória! E o que aconteceu? Eles olharam e disseram, não, a gente não pode fazer nada, não, libera esses homens. Agora dá um aviso a ele. Chamaram ele e disseram assim, olha, vocês estão libertos. Vamos embora. Agora tem uma coisa, não fala mais desse homem, não. Aí Pedro disse assim, importa obedecer a Deus e não aos homens. E continuaram falando, continuaram pregando, continuaram levando a palavra do Evangelho. Oh, glória a Deus, não é, meus amados? Que coisa linda, né? Então, cada um de nós tem aquela missão dada por Deus. O Senhor escolhe, o Senhor usa. Quando a gente chega assim na frente da câmara, a gente não é mais a gente, né? Ali já é Deus. Desde que você deixe Deus ser o primeiro na sua vida. Porque quem deixa Deus ser o primeiro, ele fica na dependência. E ele se desprende de todo o conhecimento humano. E ele dá lugar a Deus. Olha, veja bem, eu ensinei muitos anos na escola dominical. Muitos anos, professora na escola dominical. Muitos anos mesmo. Para a glória de Deus. E à noite eu pesquisava, tal, meditava. Aí, quando terminava tudo, quando eu chegava na hora, o Senhor dizia, eu não quero que fale isso, quero aquilo. Eu deixava tudo de lado. Eu ia falar o que Deus dava na hora. Tá vendo? E aquele assunto que eu havia preparado, posteriormente, o Senhor dizia, use esse agora. Tá vendo? Quer dizer, é dependência, né, amados? Então é isso que a gente faz. A espada de Deus, a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela vai para você e vem para mim. Então, quando você começa a pregar que é Deus puro, já não é você. Você começa a pregar e Jesus começa a falar. Aí fala para mim, fala para você, dá a palavra, nos ajuda, né? Nos levanta, às vezes nos corrige, porque nós precisamos também ser corrigidos. Tem um versículozinho na Bíblia que diz assim, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí o pessoal pensa que é somente bênção, só bênção. Lembre-se que o pastor tem a vara e tem um cajado. O cajado tem uma pontinha assim inclinada. Quando a ovelha está desobediente, ele puxa a ovelha, epa, é por aqui, não é? Glória a Deus. E por quê? Porque o Senhor quer o nosso bem, não quer que a gente caia no abismo. Então ele nos corrige, ele nos coloca no nível e no prumo. Não é não, meus amados? Então receba aí a palavra de Deus, que Deus mandou uma palavra específica para mim e para você, que nós precisamos sermos eternos dependentes de Deus. A palavra de Deus diz assim, sem mim nada podeis fazer, né? Então, mesmo com todo o conhecimento teológico, não é? Isso é importante, porque vai chegar a hora que você vai precisar. Mas você tem que usar aquilo ali no temor de Deus e para a glória de Deus. O Senhor diz, use, faça isso agora, não é? Glória a Deus. Às vezes eu encontro muito assim, irmãozinho, né? Que tem pouco conhecimento. E tem pessoas que são maliciosas, maldosas. Às vezes os bichinhos com tanta vontade de pregar a palavra e começa. Aí chega aquele sabidão, botando aquela chave meio complicada para poder embaraçar. Eu digo, ei, dá licença, dá licença.
Dá licença, olha, ele é novo convertido, ele não entende direitinho, faça para mim a pergunta. Eu sou mais antiga, eu sei lhe responder, né? Aí sempre eu entro, porque eu sei que aquilo ali é para desfazer do irmão. Então você tem que usar o conhecimento para a honra e a glória exclusiva do Senhor. Tá certo, meus amados? Fica com Deus.